Estamos de volta com mais Educadoc, dessa vez recebendo Thaisa Ângelo e Nara Carolina, ambas terapeutas ocupacionais. Meninas, quem é o sujeito da inclusão, especialmente o público atendido por vocês, e quais são suas responsabilidades e direitos no processo de inclusão em diferentes contextos sociais e educacionais? A gente fala que o sujeito da educação inclusiva é aquela criança, aquele aluno, aquela pessoa que está em idade escolar. Então, se a gente pensar que, do ponto de vista até do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais e a sociedade como um todo têm a obrigação de manter essa criança na escola quando ela está em idade escolar. E a gente pensa e acredita que a escola é realmente o ambiente onde a criança deve estar, se ela tem idade para isso, né? O sujeito da educação inclusiva é aquele que precisa de algum recurso para que ele tenha essa plena participação nesse ambiente. A gente fala da aprendizagem pedagógica e da aprendizagem social, da importância dessas aprendizagens. Então, a gente precisa tornar esse ambiente, essa escola, um lugar que seja seguro, acolhedor, respeitoso, para que todas as crianças em idade escolar, sejam elas crianças neurotípicas ou neuroatípicas, elas possam desenvolver as competências pedagógicas e sociais. Então, muitas vezes, pode ser que a criança ela não consiga atingir os objetivos pedagógicos para aquela sala, para aquela faixa etária, para aquele ciclo de ensino que é compatível com a sua idade cronológica. Mas o ambiente social da escola permite uma série de outras aprendizagens que só a escola pode trazer. Aprendizagens para essa pessoa, né, para esse sujeito, essa criança. A gente usa muito o termo criança quase que como um vício, né, mas a gente está falando de educação de uma forma geral. Sim. Mas a gente consegue perceber o avanço, né, a quantidade de aprendizagem social, não só para aquele sujeito da inclusão, do processo de inclusão, mas para todos aqueles que estão ao redor, para toda aquela comunidade. Seja as pessoas que fazem parte do escopo de técnicos mesmo da escola, professores, os gestores, né, toda a equipe de suporte para a escola, mas os alunos também, os outros alunos. A gente fala o tempo todo que os pares, eles são os seus principais estimuladores, né? Uma criança, por mais conteúdo técnico que eu tenha, enquanto terapeuta ocupacional ou enquanto professora, por exemplo, mais conteúdo técnico que eu tenho, eu nunca vou conseguir estimular uma criança da forma como uma outra criança estimula. É um lugar que eu nunca vou alcançar. É um lugar que pertence a eles, pertence aos pares. Então, esse socializar na escola, a gente às vezes tem uma noção um pouco pejorativa disso, de ele está lá só para socializar. Muitas vezes essa socialização vai ser o máximo que essa criança vai conseguir alcançar. E esse máximo é, de fato, o máximo. Às vezes o conteúdo pedagógico, ele não vai ser alcançado nos moldes que a gente talvez espere. Ainda assim é possível, porque toda criança, todo aluno é capaz de aprender algo, assim, desde que ele tenha os instrumentos necessários para isso, os recursos necessários, recursos tanto de forma mais material como recurso humano, que acredite no potencial dele. Toda pessoa é capaz de aprender. Mas o ambiente social que a escola traz é essa possibilidade de troca com pares, troca com os diferentes, traz um aprendizado e uma grandeza para a gente enquanto sociedade. A gente questiona em algumas capacitações, na sua vida escolar, você conviveu com quantos outros alunos com deficiência na sua sala? Sim. E invariavelmente a gente encontra respostas como nenhum. Eu não tive experiência. Eu, particularmente, Nara, na minha vida escolar inteira, né, da educação infantil, até me formar, até minhas pós-graduações, eu não convivi com nenhuma outra pessoa com deficiência dentro da minha sala de aula. Mas essas pessoas não existiam? Pessoas com deficiência começaram a existir de 2010 para cá? Não. Elas não ocupavam esse espaço, porque encontravam diferentes barreiras para chegar nesse lugar. Então, hoje, quando a gente vê uma turma da educação infantil, por exemplo, de crianças que convivem desde muito cedo com um aluno cadeirante, com uma criança que tem autismo, que faz estereotipia, que tem uma sensibilidade maior, que tem uma ecolalia, quando a gente vê crianças convivendo com outros alunos que têm deficiência auditiva ou que têm deficiência visual. Então, essas crianças, elas vão aprendendo desde muito cedo que nós somos diferentes e que tudo bem ser diferente. Então, quando lá na frente ele se deparar com um colega de trabalho que tem alguma dificuldade, seja ela aparente ou não, ele já vai olhar de uma forma diferente. Vai dizer, mas eu tive um amigo na escola que tinha certa dificuldade e eu consegui ajudar ele nisso e nisso. Então, a gente forma, mais do que educação, a gente forma uma sociedade mais disponível
para receber pessoas que são diferentes, e isso está muito forte, assim. Não é uma coisa que nós vamos conseguir fugir. A gente tem uma tendência enquanto sociedade a conviver com pessoas diferentes cada dia mais. E não só uma deficiência, que eu falei, não uma deficiência aparente, porque às vezes não vai estar no meu físico a minha dificuldade. A gente tem deficiências intelectuais, a gente tem dificuldades cognitivas, a gente tem dificuldades sensoriais. A gente tem pautado muito a questão da saúde mental. Então, uma pessoa mais ansiosa, o que eu posso fazer pelo meu colega de trabalho que é uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa que está, né, com uma dificuldade na questão da saúde mental? Mas se eu convivi com pessoas diferentes, que têm um funcionamento diferente desde o início da minha vida, isso não é tão chocante, isso não é tão desesperador. Eu vou conseguir talvez ajudar um pouco melhor meu amigo, meu colega de trabalho lá na frente, porque lá atrás eu tive essa referência. Claro. Então é um pensamento de sociedade. A gente precisa conviver. A gente sabe como lidar com uma pessoa com deficiência a partir de um manual técnico. Você lê lá, olha, com cego você tem, né, você pode oferecer ajuda dessa outra forma, mas só a experiência, só a vivência vai trazer essa sensação de ele não é diferente de mim. Eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho minhas limitações. Então, o sujeito da educação inclusiva é todo aquele que está na escola. E a gente vai criando uma outra cultura de escola, um outro pensamento sobre escola. A gente tem, logicamente, o comprometimento em garantir a aprendizagem pedagógica, mínima que seja, ou na verdade nem mínima, mas assim, adequada às condições, e aí para isso a gente precisa de professores e uma estrutura que tenha um respaldo técnico para fazer uma avaliação boa desse aluno, das competências, das habilidades, estimular as habilidades, que é outra coisa que a gente fala muito na educação inclusiva. A gente precisa estimular as habilidades do aluno mais do que as dificuldades. Então, vamos potencializar. Né? Se ele é bom em português e ele não é não tão bom em matemática, então vamos estimular muito o português. A gente tinha uma experiência de um paciente nosso, né, que era muito bom em dinossauro, entendia tudo de dinossauro, é o hiperfoco dele. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos oportunizar. Criou-se, né, uma banquinha onde ele começou a dar aula daquilo que ele entendia, e aquilo ali repercute tão positivamente, né, na vida dos demais estudantes, né? Poxa, meu amigo tem coisas interessantes, né, habilidades, e ele saiu, assim, com a autoestima lá em cima, né? A gente utilizou do hiperfoco dele, né, para aproximá-lo, né, das outras crianças, e o resultado foi muito legal, né? E aí a gente focar, poxa, ele sabe falar braquiossauro, sabe? Ele tem uma expertise que a gente não tem. E aí a gente consegue oportunizar e gerar formação de vínculos, de laços para além da deficiência, para além da dificuldade. Né? Transforma. E de tornar a educação divertida também, porque a educação é um processo muito divertido, é muito bacana, né? Tem que ser, né? É muito bacana a gente aprender. Mas, meninas, me fala um pouquinho sobre essa inclusão, porque a gente está falando sobre escolas e a gente também está falando sobre crianças, mas séries iniciais, e cadê a educação inclusiva no ensino médio, na universidade, no ensino superior, e falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho bem interessante, vocês falam sobre a diferença de acessibilidade e de permanência. Acesso e permanência são duas coisas diferentes. E tem muito a ver com essa questão dos anos iniciais e dos anos finais. A gente percebe um movimento de maior investimento dos profissionais da educação ou dos gestores, né, mais do que do próprio professor em si, em capacitar as séries iniciais, os professores das séries iniciais. Então, quando a gente vai, na prática, dar essa assessoria, né, conviver com esses professores, a gente percebe que os profissionais da educação mais básica, né, mais infantil, as séries iniciais, eles estão muito mais sensíveis a isso, eles estão mais disponíveis, eles têm até oportunidades maiores de capacitação. Quando a criança vai avançando nas séries, vai encontrando maiores dificuldades, inclusive de capacitação dos professores, porque os professores já começam a se tornar professores um pouco mais técnicos naquela área específica, então, na biologia, na química, na física, na matemática, e esses professores não tiveram uma vivência de educação inclusiva antes, porque ainda é tudo muito novo, até bem recentemente, a gente tinha um processo de inclusão, assim, a criança ia para a escola só para socializar e ficava ali até a antiga alfabetização. E aí ia ficando ali, não avançava. Retenção, né? Isso, tinha essa retenção muito pautado no discurso de ele não tem condições de aprender o conteúdo daqui para frente. Então ele vai ficar aqui para socializar. Aí a gente encontrava
pessoas, Grandões, alunos né? com, sei lá, 15 15 anos, numa turma de alunos com 8, né? E que estava ali. Qual é esse socializar? A gente volta para a história do socializar, né? Eu estou socializando, se eu tenho 15 e eu estou socializando com o de 10, eu não estou socializando no mesmo nível, mesmo que eu tenha dificuldade cognitiva de acompanhar os de 15. Mas eu não estou sendo puxado para cima, talvez eu esteja sendo puxado para baixo. Sim. Mas aí a gente tem essa retenção ali de alunos naquele lugar. Quando a gente vai avançando, a gente encontra uma dificuldade técnica de muitos profissionais. Quando a gente avança em níveis mais altos ainda, como um curso profissionalizante ou os cursos superior, a gente encontra muita dificuldade na permanência. Então, hoje a gente tem cotas, por exemplo, para as universidades. Então, pessoas com deficiência, elas entram no sistema de cotas. Então, você garante ali o acesso, ele entrou. Mas o que vai garantir que ele permaneça, que ele consiga concluir 4 anos de curso? Sim. Então, assim, ele vai ter uma estrutura, até pode ser que tenha uma estrutura física, mas as provas vão ser as mesmas, o tempo para fazer a Isso. prova vai ser o mesmo, o tempo para fazer os trabalhos vão ser os mesmos, as quantidades de trabalhos vão ser os mesmos. O professor, ele tem uma habilidade para pensar nessas competências, para incluir aquele aluno que não tem uma condição, seja ela física ou cognitiva, ou de processo de aprendizagem mesmo, tem um ritmo Na de velocidade aprendizagem. que se dá as coisas na universidade, né? Porque a gente ler, tem que... É tudo não muito é tudo muito rápido. rápido. Né? É tudo Existe muito um rápido. autodidatismo muito grande, né? Isso, é muito você por você. Então, assim, ó, o livro tal. Então, a gente... Qual é o estilo de aprendizagem daquele aluno? Que é uma coisa super importante quando a gente fala de educação. Cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Quando a gente fala de uma pessoa neurodivergente, ela tem um estilo de aprendizagem muito específico. Né? É uma pessoa que tem uma aprendizagem mais visual, ou mais auditiva, ou mais sinestésica, que é uma pessoa que precisa de movimentação para aprender. Então, quando eu coloco isso numa esfera mais alta, dentro de uma universidade, a gente encontra muitas barreiras. É E o que quase invisível, né? A Isso. gente se deparar com esse tipo de... E aí o que acontece? É evasão. Quando a gente vai para uma instância um pouco maior, alguns estudos falam assim, da questão do mercado de trabalho mesmo, né? A gente tem leis que garantem a questão das cotas de empresas, dependendo da quantidade de funcionários que essa empresa tem, ela tem que ter uma cota para profissionais com deficiência. Mas a gente percebe que esses profissionais, eles estão normalmente num cargo abaixo do que eles têm condições até técnicas de desempenhar. Sim. Então, novamente, a gente tem o acesso, essa pessoa tem acesso ao trabalho, ao posto de trabalho, mas ela tem pouquíssimas oportunidades de plano de carreira dentro daquela empresa. Interessante. Às vezes essa importante pessoa falar sobre até isso também, tem né? uma capacidade, até ela conseguiu fazer uma faculdade, uma pós-graduação, às vezes até um mestrado, uma coisa ou outra, dependendo da limitação que ela tenha, mas dentro do posto de trabalho, ela não tem a mesma oportunidade de escalonar cargos mais altos dentro da empresa, porque, invariavelmente, a gente encontra pessoas, as empresas disponibilizando vagas para postos mais básicos. É uma recepção. Talvez seja uma coisa para garantir a cota, né? Minimamente garantir a cota. Então, é uma outra coisa que a gente precisa chamar a atenção nesse processo de inclusão. Eu estou dando para os meus funcionários a mesma possibilidade de escalonar postos mais altos do que eu estou dando para aqueles que não têm deficiência, né? Que vagas eu estou disponibilizando? Eu estou disponibilizando vagas mais básicas de um posto mais básico, ou eu estou disponibilizando um cargo de chefia, por exemplo? De que deficiências? A gente percebe também uma predileção das empresas por deficiências físicas. Existe isso também? E pouco aparentes. Porque tudo é deficiência. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma má formação num membro superior, é considerado uma deficiência, certo? Se ele tiver um laudo médico que ateste isso. Mas não é a mesma coisa que ter uma pessoa com deficiência cognitiva. Mas na empresa, nas cotas, ele não diz, tem que ser esse código ou esse código é deficiência. Então, existe também. A gente não pode ser hipócrita e falar, as empresas optam por pessoas que têm uma deficiência menos aparente. Talvez uma deficiência física. Até, isso vem histórico, isso é histórico. Quando a gente pensa até no processo de formação, de oportunidades que a gente teve no nosso país, né, quando começaram a surgir as escolas especiais, né, centros para pessoas com deficiência, era tudo muito voltado para deficiências físicas ou deficiências que você pudesse colocar tornar essa pessoa economicamente ativa. Sim, sim. E as pessoas que tinham deficiência cognitiva ou uma questão mais ligada ao intelecto, saúde mental, iam para os hospitais.
né? Para os antigos, chamavam, por exemplo, de manicômios, enfim. Pessoas que tinham dificuldade com saúde mental, elas não tiveram, historicamente no Brasil, as mesmas oportunidades das pessoas que tinham deficiência física. Sim, sim. E a gente vê no mercado de trabalho isso hoje, né? Existe todo um movimento, principalmente a partir da questão do autismo, de trabalhar mesmo, de investir nos profissionais, porque eles não são, a gente fala muito crianças autistas, mas essas crianças estão crescendo, se tornando jovens, Sim, sim. né, e adultos, então tem um movimento importante. Sim, exato. Exatamente, tem um movimento importante. As crianças da microcefalia, né? Exatamente. Que aí estão crescendo e a questão da escola está pegando agora, adultos. sabe? Porque elas já estão na fase da escola. Sim. E aí tem muita coisa pra gente refletir, assim, enquanto sociedade, sabe? Que inclusão é essa que a gente tá fazendo? Thaisa, eu queria te fazer uma pergunta sobre a atuação da terapia ocupacional no contexto escolar. Quais são as possibilidades de atuação hoje? Não só nas escolas, né? Porque quando a gente fala em contexto escolar, a gente não fala só sobre a escola, mas estar fora da escola, o momento que estamos fora da escola, ele também é de aprendizado, ele também é educativo, né? É quase que impossível fazer uma distinção, assim. Nós, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente não pode esquecer desse contexto, né? Quando a gente pensa que a atividade produtiva da criança é o brincar e é ser estudante, né? E era uma coisa que sempre incomodava, né? A gente, enquanto terapeutas ocupacionais ambulatoriais, digamos assim, é sobre essas amarras, essas distinções, assim. Aqui é o meu paciente no meu ambulatório, né? E como é que eu vou fazer extravasar esse aprendizado? Como é que eu vou fazer generalizar, né? Para que ele tenha um bom desempenho, não só aqui comigo, né? Comigo ele está conseguindo fazer o próprio nome. Quando chega na escola, não consegue. Então, para que está sendo esse tipo de intervenção? E aí acaba que o contexto escolar é um prato cheio, né? Sim. Como a gente já conversou um bocado aqui, para essa intervenção do TO, né, de forma colaborativa, seja essas assessorias, essas consultorias, em que a gente unifica esses saberes, né, de alguma forma a gente unifica, né, as expertises em prol daquele sujeitinho ali que está ali, né, que ele está no direito dele de ter acesso. Então, a análise, ela é bem multifatorial, como a gente já conversou, desde a entrada, quais são essas barreiras que estão atrapalhando esse desempenho do papel de estudante, se são atitudinais, arquitetônicas, né? A gente já falou um pouquinho, mas ter um olhar aguçado sobre que tipo de tecnologias podem ser utilizadas. E quando eu falo tecnologias, não é o tablet, a tecnologia tablet, mas tecnologias assistivas, né, que a gente pode estar fazendo uso para que o meu estudante ele consiga desempenhar o seu papel ocupacional de maneira plena. Então, a gente faz a análise daquele espaço, a gente conversa com o professor, quais são as tuas principais dificuldades, né, diante do processo de educação do estudante. E aí a gente vai conversando a fim de realmente eliminar essas barreiras e integrá-lo, né? Seja ele que ele esteja de maneira ativa, atuante em todas as etapas que diz respeito à escola. É o lanche. O lanche faz parte, né? Então, da gente acompanhar, a gente chega, fica de ladinho, né? Não, a gente não quer atrapalhar a rotina, a gente olha o desempenho dele, desde a hora da roda, da conversa, se ele consegue se sentar, ele não consegue. Então, por que ele não consegue? Tá muito alto o barulho da música inicial. A gente pode confeccionar uma rotina com a foto para que dê previsibilidade para esse estudante. Então, assim, são muitas as estratégias que podem ser implementadas. Como a gente falou, não existe receita de bolo, né? Seria muito fácil. Né? A mesma regra não serve para todas as crianças. E aí a gente faz tenta elencar, né, os dispositivos, as tecnologias assistivas, né, a integração com outros pacientes, com outros estudantes, se vai ter uma atividade extracurricular. A gente pode estar viabilizando essa participação, né? Sim. Estar na escola não é só chegar e sentar e fazer o que está sendo proposto, né? Tem um passeio. Como é que a gente pode fazer com que João esteja nesse passeio? Vai ter a apresentação do Dia das Mães. Como a gente pode estar pensando, né, nessa participação máxima? É a gente enxergar a escola como um contexto de crescimento e de participação. Sim. Né, de não estar ali por estar ali
para socializar, que é importantíssimo, e tentar puxar dessa criança todas as potencialidades que ele tem. Como a Nara falou, todo mundo é capaz de aprender, Sim. minimamente, né? Uma curiosidade, hoje quem tem buscado mais, por exemplo, o trabalho de vocês, são as escolas, são as famílias? Como é que tem sido isso, assim? Porque para vocês chegarem até a escola, alguém buscou o trabalho de vocês. Quem fez essa busca? Como é que vocês chegam até lá? Essencialmente as famílias, né? Eu lembro que em 2016, quando a gente começou com a inclusão eficiente, a gente passou por todas as escolas, né, da rede particular, a gente se apresentou, né, mostrou qual é a ideia, mas onde realmente, a parte realmente interessada está mais na família, né, onde se preocupa, onde eles têm o entendimento de que não adianta eu estar com todas as minhas terapias se eu não estou sendo funcional lá naquele espaço. E aí acaba que todos os nossos pacientes, Nara, teve alguma busca de escola? A gente teve convite da prefeitura para fazer formação dos professores e dos auxiliares para a educação infantil mesmo. Por um tempo, algumas escolas, a gente chegou a fazer capacitações, mas como a gente debateu aqui, capacitações muito pontuais. Esse acompanhamento a longo prazo, a gente teve muito acesso a escolas tanto públicas como particulares, mas muito viabilizado pela família. Né, mediado pela família. E aí tudo dentro de todo um processo administrativo, porque, principalmente se tratando da rede pública, é um profissional de fora, então a gente teve que ir em algumas instâncias para conseguir essa autorização, para poder conseguir ter acesso a esses professores e fazer essa consultoria com os professores. Mas muito ainda viés família. E são experiências muito ricas para a gente, mas o que faz que a gente reflita um pouco sobre poxa, quanto poderia ser muito mais rico se a gente tivesse um acesso muito mais fácil. Sim, sim. Né? Mas também é alguma coisa, um ponto novo pra gente, né? A resolução do nosso conselho, que coloca a terapia ocupacional em contexto escolar como uma especialidade, ele é de final de 2018. Então, assim, a gente, na nossa classe, né, na terapia ocupacional, a gente almeja isso, que um dia a gente possa ocupar a educação como o psicólogo hoje ocupa. Então, hoje, não raro você encontra, né, psicólogos em praticamente todas as escolas, porque comprovadamente você vê a diferença. Sim. Né? Escolas, a fonoaudiologia é outra que tem ocupado um espaço importante na escola, então a gente consegue perceber melhora dos alunos, principalmente a aquisição de leitura escrita, profissionais que conseguem detectar ali um atraso de fala, super importante. Então, escolas que têm fonoaudiólogos têm um olhar diferente. E a terapia ocupacional está aí para também somar junto com a comunidade escolar e conseguir se implementar nesse espaço para contribuir nesse processo. A gente sabe que a gente tem muito para dar e a nossa experiência mostra que a escola também tem muita sede do que a gente tem a dizer. Então, quem sabe, nesse percurso inclusivo que a gente tem percorrido e que talvez demore alguns anos, mas a gente consiga somar esforços, fazer essa interface entre saúde e educação e conseguir bons frutos. Uma última pergunta, como é que é esse acolhimento das escolas? Vocês vão através da família, mas a escola, ela autoriza o acesso, ela acolhe vocês de forma a tornar esse trabalho mais fácil mesmo, né? Porque se você encontra uma barreira na escola, metade do trabalho de vocês está desfeito, né? Então, tem das mais variadas formas de recepção, né? Mas eu posso dizer que a grande maioria das vezes é muito bem acolhido. Tem-se o entendimento de que sozinho eles não vão conseguir, sim, né? E eu acho que vai muito da forma como a gente chega, né? É saber entrar pela porta da frente, dizer que estamos aqui, né? De uma maneira muito diplomática, que a gente precisa ter, né? E mostrar e passar essa segurança, que não estamos aqui para apontar, né? Para dizer o que é que não está funcionando, pelo contrário, né? Vamos juntar os nossos saberes, mas na maioria das vezes tem sido positivo. Essa noção que a gente precisa trazer o tempo todo e que a maioria das escolas percebem, né? Que a gente entra para somar, para ajudar e pensar assim, poxa, deixa eu olhar de fora e ver o que eu acho que pode te ajudar aqui, sabe? Respeitando muito o espaço da escola, a gente tem que ter isso muito em mente, assim, não é a nossa casa. Professor é soberano, a gente fala o tempo todo, assim, professor é soberano, então eu posso chegar com as minhas sugestões, mas a decisão é do professor. Ele conhece o aluno dele, né? Ele conhece as dificuldades que ele enfrenta ali no dia a dia. Então eu posso sugerir, chegar e dizer, Hugo, com esse teu aluno, tu pode fazer isso, talvez dê certo, mas a decisão é você que vai tomar, porque ele é o seu aluno.
Mas, no geral, a gente encontra, assim, uma abertura legal, às vezes um pouco meio assim, sem entender o que a gente está fazendo ali, achando que talvez a gente vá apontar. E, né, como a Thaisa falou, a gente não vai apontar dificuldades, porque dificuldade vai ter em todo lugar. A gente vai para ressaltar as coisas que podem ficar ainda melhores. As coisas que estão boas e ficarem ainda melhores. Thaisa Ângelo, Nara Carolina, a gente tá chegando no final do programa, eu quero agradecer muito a participação de vocês, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês estar aqui, conversando com a gente, conversando com o povo pernambucano sobre neurodiversidades e educação, e falando sobre terapia ocupacional, porque, falo de novo, eu aprendi muito com vocês, eu não conhecia tanto sobre a terapia ocupacional, e tanta coisa nova que a terapia a TO pode oferecer para estudantes, para professores e para as famílias. Então, o trabalho de vocês é muito importante. Eu fico lisonjeado em recebê-las nesse programa. Ai, que bom. É um prazer, a gente que agradece. E voltamos com mais Educadoc. Eu espero que vocês participem mais, viu? A gente vai convidar vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, obrigada.